Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje e plantar em nossos corações a verdadeira paz, aquela que nós estamos buscando, mas que muitas vezes, equivocados que somos, pegamos o caminho errado. Deus, o Senhor do Universo, o Criador incriado, a sabedoria suprema, criou-nos simples e ignorantes. Nós crescemos com a simplicidade das coisas e a ignorância também destas mesmas coisas. Mas, à medida que o homem foi crescendo, houve por bem a vontade de Deus ser executada, que é a nossa educação, a nossa autoeducação, coisa que nós não nos lembramos disso. Nós, quando somos pais, achamos que temos que educar os nossos filhos, não é? Quando temos netos, cobramos dos nossos filhos a educação para com os nossos netos. Mas nós nos esquecemos da nossa autoeducação. E é através da autoeducação que nós vamos nos tornando criaturas melhores. Mas aí vocês poderão me perguntar, e como é que eu vou conseguir fazer em mim este processo de autoeducação? A autoeducação, ela surge após o estudo, o conhecimento. Através do conhecimento que nós vamos buscando, que nem aqui na Casa Espírita tem os dias de estudos, em todas as casas espíritas existem, para que as pessoas aprendam a viver melhor. Porque só vocês assistindo essas palestras que vocês vêm assistir, nos dias que elas ocorrem, não são sanadas muitas dúvidas. Não conseguimos passar para todos aquele conhecimento que todos necessitam. Então é através de um estudo metódico, onde nós perguntamos, onde nós respondemos, onde nós aprendemos a viver melhor. Nós criamos expectativas dentro das religiões que na realidade elas não podem nos dar. Uma delas é nós sermos salvos. E aquela religião lá eu vou frequentar lá porque o pastor lá fala que eu vou ser salva se eu for lá. Vou lá na igreja católica porque o padre lá também falou que eu vou ser salva se eu for lá. Vou lá na igreja tal para ser salva. Agora aqui vocês não vão encontrar nunca a gente prometendo salvação para ninguém. Porque nós não prometemos aquilo que nós não podemos fazer. A salvação nossa é nossa tarefa. Diz bem assim, nossa, né? A nossa salvação. Então é tarefa nossa, de cada um de nós. Na medida em que nós formos estudando a doutrina espírita, nós vamos entendendo a necessidade de mudarmos parâmetros em nossa vida. Esses parâmetros que estão dentro da nossa vida, eles já estão obsoletos. Já não podem mais fazer parte do nosso modo de viver, porque eles estão como se fosse uma chave, emperrando a nossa caminhada, atrapalhando a nossa evolução, não permitindo que nós nos tornemos criaturas melhores. Porque a proposta da doutrina espírita é a nossa melhora interior, não é a nossa melhora exterior. A nossa melhora exterior, nós passamos um creminho, vamos no médico que faz plástica, fazemos umas plásticas lá, consertamos tudo. Botamos uma roupa melhor, pintamos o rosto, nós as mulheres, né? Os homens fazem a barba, se arrumam, se ajeitam, fica todo mundo bonito. Mas a reforma interior, que é como se fosse uma cirurgia que nós vamos fazer dentro de nós. Nós vamos buscar dentro de nós, ao abrir o nosso interior com o bisturi do amor, da amorosidade nossa para conosco mesmos. Vocês vão falar, mas poxa, mas eu me amo. Não, nós não nos amamos.
Nós não nos amamos e nós não nos conhecemos. Infelizmente ainda é assim. Já vou lhes explicar. Eu não me amo quando eu penso mal de alguém. Eu não me amo quando eu desejo mal para alguém. Eu não me amo quando eu não perdoo. Eu não me amo quando eu quero passar a rasteira em alguém dentro do meu trabalho. Então, são formas da gente não se amar que a gente acha que não é. Porque a cada pensamento, mas eu não ajo, eu penso, criou. O pensamento é energia. É energia criadora. Faz parte de estudos espíritas que se aprofundam mais, que adentram inclusive ao estudo da física quântica, que não é o nosso departamento aqui hoje. Mas os próprios pesquisadores, os próprios cientistas estão descobrindo que o pensamento é uma fonte criadora de energia para nós. Se o nosso pensamento, dentro dele, tem sentimentos positivos, nós receberemos de volta, porque existem leis criadas por esse ser maior que não se perdem, que elas são executadas desde sempre e continuarão a ser por toda a eternidade. Lei de causa e efeito. Para cada causa que eu crio, terei um efeito contrário para mim na mesma intensidade. Então, se eu penso de uma forma equivocada, de uma forma negativa, eu não me amo, porque eu sei das consequências que advirão a mim em virtude daquilo que eu pensei. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós começamos a aprender tudo isso e muitas coisas mais. A doutrina espírita é clara. Ela é lógica. Ela não diz, isso é um mistério. Não posso responder. O máximo que alguém pode dizer para vocês, olha gente, eu ainda não entendi bem, não aprendi bem esse assunto, eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago para você. É assim que a gente faz. Então nós temos que nos autoeducar. Se a gente quer ser salvo, independentemente do credo que nós professarmos. Essa autoeducação consiste no nosso autoamor. Então, quando eu começar a tomar consciência de que eu não me amo e que eu preciso me amar para eu ser feliz realmente, eu vou parar de fazer tantas bobagens que eu tenho feito até então. Porque eu sei que retornarão para mim. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode talvez nem ser nesta reencarnação, quem sabe na outra, mas vai um dia voltar para mim, em forma de alguma situação dolorida, do mesmo jeito que eu criei para outra pessoa. Então, isso tudo engloba conhecimento. Conhecimento, vontade, não é? Persistência, porque é uma luta constante. É uma luta constante. Por isso nós não podemos perder a vontade de lutar, a vontade de vencer um dia. É uma luta diuturna que nós não podemos vacilar. Porque se nós perdermos algum momento da nossa vida vivendo equivocadamente, nós estaremos acarretando situação de dor para o nosso futuro. Tem gente que fala assim, eu não sei qual vai ser o meu futuro, meu Deus, eu não sei. Olha o teu presente. É só a gente olhar o presente da gente. Não é? O presente já está aí, foi dado por Deus, é o presente, é o hoje, é o agora. Como eu estou vivendo hoje? Como eu tenho sido hoje? Quais têm sido as prioridades que eu tenho colocado para a minha vida? São prioridades que realmente eu necessito? São prioridades que não vão magoar ninguém? Porque de repente eu estou buscando coisas que eu estou magoando muita gente e eu não me toquei ainda.
Nós queremos um mundo melhor. Todos nós estamos ansiosos por um mundo melhor. Estamos vendo tanta desgraça, tanta dor nas mídias televisivas, escritas, faladas, de tudo que é jeito, na internet e tudo mais. E a gente fica meio que desesperançado, não é? Com tanto sofrimento, com tanta desgraça acontecendo. Mas nós não podemos perder a esperança. Nunca, jamais. Vocês já repararam? Os homens até nem gostam que a gente faça isso quando eles estão dentro de casa. Já viram quando uma mulher resolve fazer aquela faxina dentro de casa? O que a gente faz? Levanta tudo, tira tudo do lugar, arrasta móvel. A gente faz miséria lá dentro, porque a gente quer limpar todos os cantinhos. Deixar tudo em ordem. Aí quando chega no fim do dia, tá tudo bonito, cheirosinho, organizado, arrumadinho. A gente se sente tão bem ali dentro. É o que está acontecendo aqui agora com o nosso planeta. O planeta Terra está passando por uma faxina. Por uma movimentação espiritual que está fazendo esta faxina. Retirando daqui todos os espíritos que não querem se autoeducar. Que não querem se autoaprimorar. Que insistem em permanecer praticando as mesmas atitudes que já vieram de outras reencarnações e continuaram aqui agora. Então, o que tem que melhorar é o ser humano, não é o planeta, não é o governo, não, somos nós. Cada um de nós aqui presente, eu me incluo nisso. Todos nós precisamos ter essa consciência de que devemos ser melhores. Hoje, ainda agora, um pouquinho antes, eu estava assistindo um noticiário. Eu não me lembro que eu peguei ele meio a caminho andando assim. Só sei que era uma mulher mais nova, dentro de um ônibus, e que uma senhora idosa, até trêmula assim, com aquele colete no pescoço, pediu para que a mulher deixasse que ela se sentasse no lugar dela. A mulher, numa revolta tão grande com aquela idosa, xingou ela, chamou ela de idosa odiosa, uma coisa mais ou menos assim, sabe? Coisa horrível. Eu falei, um dia, se ela continuar viva, ela vai chegar a ser idosa. E ela não deu o lugar para a mulher. Ela chegou na parada dela, ela desceu, e desceu ainda xingando a idosa, mas não deu o lugar para a mulher. Isso é atitude de um ser humano educado para viver feliz? Não, não é. Essa mulher vai amargar esse sentimento negativo que ela nutriu por aquela senhorinha, que ela não respeitou, né? Que ela não pôde dar o lugar, né? Sendo muito mais nova, mais saudável e tudo. Ela é que vai sofrer as consequências desse ato. E assim a gente observa na rua, no trânsito, não é? As pessoas, principalmente hoje em dia, não quero aqui denegrir ninguém, mas esses jovens que andam de moto, e quem anda muito mesmo de motocicleta, eles andam parecendo uns loucos, alucinados, parece que vão tirar o pai da forca. É uma loucura. E se a gente, às vezes, que está com o carro, que a gente tem que cuidar pela gente e por eles, a gente dá, às vezes, uma viradinha um pouquinho na direção, que sai um pouquinho daquele trilhozinho que a gente tem que andar, eles já passam, já xingam, já tudo a gente. Eles não podem ser assim. E mesmo a pessoa que está no trânsito e que xinga. Quantas vezes a gente vê o outro lá só porque ele entrou, o outro já xinga, já faz horrores. Quantas mortes acontecem por conta, às vezes, que o outro entrou na frente do outro, deu uma fechadinha qualquer. Ah, o outro não. Isso é o nosso orgulho. Nós somos muito orgulhosos. Orgulhosos em demasia. Nós queremos aquilo, é só nosso. Aquele caminho é meu, aquele espaço é meu, não divido com ninguém. E ai de quem entrar na minha frente. É assim que a gente age. Quando nós começarmos a praticar essa nossa autoeducação para nos salvarmos a nós mesmos,
nós vamos começar a mudar muita coisa. Eu já fui de xingar no trânsito quando eu não era espírita. Eu xingava, xingava, não dava. Hoje não. Se alguém faz alguma coisa perto de mim, eu falo, ah, meu filho, por que você fez isso? Mas eu não xingo, ele nem escuta, eu tava falando dentro do carro pra mim mesmo. Então, se eu fizesse um comentário, tô sozinha às vezes, né, muitas vezes, ah, meu filho, por que você fez isso? Porque a gente vê que a pessoa tomou uma atitude errada, né? Mas nem por isso agora eu vou enfiar a mão na buzina, vou xingar, eu vou correr com o meu carro para pegar ele e soquear a cara dele. Eu não vou fazer isso, pra quê? Não vai me levar a lugar nenhum. Eu é que vou me comprometer, eu é que vou me prejudicar. É assim que acontece. Quando a gente acha que é batendo que a gente, né, se alivia, não. Porque a gente bate, sai da briga e fala, ainda foi pouco que eu bati no cara, eu devia ter batido mais ainda. Não é sempre assim? Hã? Quando uma pessoa se vinga da outra, ah, mas foi pouco, eu vou me vingar mais ainda. Quer dizer, são esses sentimentos negativos que nós trazemos dentro de nós do passado. A gente não fica preenchido, muito pelo contrário, cada vez mais quando a gente sente eles, a gente se sente vazio. A gente não se sente pleno, não nos plenifica, não nos completa. Os sentimentos negativos são as piores coisas que nós podemos ter dentro de nós. E são vícios que nós trazemos de longa data, gente. Tem muitos que têm raízes intensas, grandiosas, encravadas dentro do nosso ser espiritual. E nos impedem de nos movimentarmos na vida de uma forma mais tranquila, mais serena, mais equilibrada, mais sábia até. Mas nós permitimos, nós passamos a nossa existência permitindo que estes vícios se manifestem à vontade. Até alimentamos eles. Vamos. Quase todos nós. Aí a gente frequenta uma casa espírita. Ah, agora eu vou estar salvo. Ah, Jesus. Como dizem, meu Jesus Cristinho, né? A gente que já trabalhou muito tempo em trabalho mediúnico, nós já recebemos muitas vezes, durante o trabalho mediúnico, espíritos que se diziam terem sido religiosos. Muito religiosos, porque frequentavam todos os cultos ou todas as missas, estavam ali presentes sempre. E agora, achando que chegando do lado de lá, eles teriam que encontrar, né, como garantia, porque frequentaram esse espaço, teriam que ter uma situação melhor para eles, eles estão em sofrimento. É que frequentaram só, né? Frequentaram. Ouviram, mas não escutaram. É diferente. Tem uma pequena diferença ali. Né? Porque, de repente, você ouve, mas não escuta. Você vê, mas não enxerga. São essas diferenças, porque quando você vê e não enxerga, você só olha assim, pronto. Nem nota, não nota detalhes. Né? Então, o ouvir e escutar também é a mesma coisa. Quando eu ouço e permito que introjete em mim aqueles ensinamentos, eu vou voltar a fazer igual a vaca que rumina, né? Eu vou trazer de volta e mentalizar e analisar aquilo que eu estudei, aquilo que eu escutei, para poder colocar na minha prática cotidiana. Porque se eu só deixo passar pelo meu ouvido, aquele passa de um lado e vai para o outro, não acontece nada. Tem um caso verídico de um palestrante espírita, e eu me preocupo, me policio por causa dessa história, viu, gente? Que ele estava sempre naquela casa lá fazendo palestra. Virava e mexia, convidavam ele, e ele ia lá e fazia uma palestra. E ele observava que todas as vezes que ele ia, tinha um senhorzinho lá no fundo, que nem tá aquele rapaz lá, ó, sentadinho lá no fundo, quietinho, escutava a palestra, terminava a palestra, saía, o velhinho ia embora e o palestrante também ia para casa dele. Passa o tempo, ele continuou fazendo palestra, mas num determinado tempo em diante, ele não viu mais aquele senhorzinho lá atrás.
Aí ele foi perguntar para um trabalhador da casa: sim, tinha um senhorzinho que sempre ficava lá atrás e me ouvia falar. Eu sempre notei a presença dele. O que aconteceu? Ele deixou de vir aqui na casa? Não, ele desencarnou. Ah, tá, que pena. Tá, tudo bem. Passa o tempo, o palestrante continua palestrando, tudo bem, mas um dia chega a hora dele retornar, né, para a pátria maior pelo desencarno. Desencarnou e foi. Chegou lá, encontrou uma situação bem dolorida. Bem dolorida. Aí ele, para espanto seu, ele encontra o velhinho que vem numa luz intensa receber ele, encontrar com ele. Vem ajudar ele. E ele fala: mas como? Você está em melhor situação que eu aqui? Eu que era palestrante, estou aqui sofrendo. Por que você está desse jeito aí com toda essa luz? Ele volta-se para o homem com aquela doçura das pessoas já mais elevadas e diz para ele assim: meu amigo, enquanto você falava, eu ouvia e procurava viver tudo aquilo que você me ensinava. Conclusão: o homem só falava para os outros, mas para ele não falava nada. Ele não procurava viver, aplicar nada daquilo que ele estudava para falar. E aí, como profundo conhecedor, mas nada executor daquilo tudo que ele sabia, ele chegou do lado de lá numa situação de sofrimento. Mais intensa ainda, porque ele tinha conhecimento e não vivia nada do que ele conhecia. E é por isso que eu me policio. Não sou perfeita, mas isso me faz pensar muito, que eu tenho que melhorar. Né? Nós estamos dentro da doutrina espírita por um propósito. Nós estamos aqui reencarnados nessa escola da vida por um propósito, para nos autoeducar, para nos tornarmos pessoas melhores. Não esperarmos de mão beijada a salvação, porque ela não vai vir, não. Não vai cair dos céus, não. Não. Jesus não veio pregar uma lição de inércia. Não. A lição de Jesus é de ação. De ação. Todas as vezes ele dizia: faça isso e viverás. Faça aquilo outro e viverás. E o que é viver? A gente vive realmente quando a gente está se programando, se policiando, se transformando em criatura do bem. Porque enquanto nós continuamos aqui a agir no mal, pensar o mal, fazer o mal, nós não estamos vivendo. Nós estamos passando pela vida, mas não estamos vivendo. Viver é muito diferente. Viver é amar. Viver é perdoar. Viver é ser solidário. Viver é compreender, é aceitar. É se apaixonar por todos os nossos irmãos como se fossem todos do nosso sangue. Viver é muito além do ser. Muito além do ser. Viver é dar de si para que o outro seja uma criatura melhor. Através do exemplo, através da nossa vontade, através do nosso modo de ser. Porque nós educamos o nosso marido, educamos a nossa esposa, educamos os nossos filhos, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E Jesus o fez, porque ele foi o maior mestre que pisou aqui pelo planeta Terra. Tudo o que Jesus ensinou, ele viveu e ele mostrou para nós que era possível. Ele não veio nos ensinar coisas que nós não poderíamos nunca, jamais viver. Não. Só que nós insistimos ainda em querer sofrer. O sofrimento corre por nossa conta, gente. Todo e qualquer sofrimento, seja ele físico ou espiritual, é consequência de como nós temos sido. Portanto, vamos operar a nossa cirurgia moral, que está muito aquém daquilo que deveria já ser.
Vamos cuidar de nós um pouquinho mais. Nós merecemos, nós precisamos, se queremos ser felizes realmente. E herdarmos a terra, porque é o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Não os que guerreiam, não os que brigam, não os que matam, não os que torturam, não os que invejam, não os que tomam, mas os mansos. Vejam bem, os mansos, que são solidários, que são amoráveis, que perdoam, enfim, que praticam todas as virtudes que o Mestre veio nos ensinar. Herdaremos a terra, seremos felizes. Se não fizermos, sofreremos as consequências dos nossos atos insanos. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos dê a força necessária, o discernimento para que nós possamos, cada dia mais, ser criaturas do bem. Muita paz a todos e obrigada pela atenção.